Quem ama o Brasil? Eu estava falando para o Ricardo, eu amo a minha nação, irmãos. Eu vou ser sincero para vocês, se eu tivesse muita grana e houvesse uma questão, tem que ir embora do Brasil e tal, né? O Brasil não tem mais jeito. O Brasil é um pau torto que nasceu torto e vai morar torto. Aí nós teríamos que dar uma resposta. Mas o Deus do Brasil é um carpinteiro, que Ele vai arrumar esse Brasil. Põe esse Brasil em ordem, em nome de Jesus. Eu amo a minha nação de verdade, irmãos. Eu amo a minha nação. Eu sou brasileiro de verdade. Então vamos orar pelo Brasil, para que essa crise política caia por terra em nome de Jesus. Que esses homens param de guerrear entre si por poderes e pensam que existem pessoas além do poder, né? E essas pessoas, elas precisam ser olhadas com um olhar de misericórdia, né? Abre comigo a palavra de Deus no livro de Romanos 12. Antes de Deus aceitar nosso culto, Ele quer revelar o nosso caráter em público. Antes de Deus receber o nosso culto, irmãos, é muito profundo isso. Deus quer revelar o nosso caráter em público. Deus recebe o nosso culto porque Ele quer receber a nossa vida. Antes de Deus receber a sua oferta, Ele quer receber seu coração. O que eu entendo? Que antes do culto, vale o nosso relacionamento. Porque o culto só parte a partir do meu relacionamento. Amém, família? Então, antes de nós querer vir ofertar, nós precisamos entregar o nosso coração. Você percebe que quando chega aquelas duas pessoas, filha do mesmo pai, para entregar ambos as suas ofertas, uma oferta foi rejeitada e a outra foi recebida. Por quê? Porque antes de Deus receber a oferta, Ele já tinha recebido o coração do ofertante. E a proposta nossa é saber que nós estamos ofertando algo que muitos já não estão disponíveis mais para ofertar. Muitos querem ofertar o dinheiro, mas não querem ofertar o coração. Sabemos que na verdade Deus não é um açougueiro. Sim, nós ouvimos muitas pessoas dizer: Deus não é açougueiro, que Deus quer coração. Irmãos, entendam uma coisa: um coração contrito e aquebrantado Deus não rejeita. Um coração sincero, humilde, verdadeiro, Deus não rejeita. Então entenda que hoje aqui nessa reunião solene que nós estamos tendo, tem uma palavra para o nosso coração. Vamos lá, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus vos transforme pela renovação da mente, para que passamos a experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, entenda qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é receber você como filho. Deus não quer incluir simplesmente você na família, não. Deus quer fazer valer a pena Jesus deixar de ser unigênito para se tornar primogênito. Deus quer fazer que a cruz do Calvário seja autêntica na sua vida. Diga para o seu irmão do seu lado: a cruz do Calvário, ela é real para mim. Ela é real para mim. Entenda que para Caim faltava algo: a sinceridade.
Para Caim faltava algo: integridade, verdade. Você consegue dilubriar a Deus? Sabe o que está escrito no livro de Provérbios? Vamos ver o que está escrito no livro de Provérbios 28, 13, diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcança a misericórdia. Diga aleluia por isso. Deus ainda ele testifica assim, o 14, ó: feliz é aquele que sempre teme a Deus, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Uau! Bênção de Deus para nós, através do nosso reconhecimento que pecamos contra Deus, que agredimos o nosso relacionamento com Deus. O que Deus quer conosco? Um relacionamento. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do valor de um caráter de um homem inegociável. Diga para essa pessoa do seu lado assim: Deus quer trazer de volta os valores do seu caráter que talvez você já negociou. Deus quer nos trazer de volta para o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. Então eu quero trazer para você a respeito de um homem chamado Jó. Jó. Vamos lá ler? Volta um pouquinho comigo aí. Jó. Jó 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto e temia Deus e se desviava do mal. Esse homem era o quê? Um homem de caráter. Ele era um homem íntegro diante de Deus. A Bíblia nos adverte a fugir da aparência do mal. Irmão, quando eu conheço que aquele algo que está do lado de fora está me atraindo para me destruir, o que eu tenho que fazer? Me apartar dele. Mas o que acontece é que o meu coração está fragmentado. E o que acontece? Aquilo que está do lado de fora é mais forte do que o que está do lado de dentro, e acaba me atraindo. Porque as bases do meu caráter estão comprometidas com o mundo. Trazer para nós hoje, que caráter, irmãos, não está numa apostila. Caráter não está em nenhuma apostila. Caráter é algo inviolável. Caráter é algo que está dentro de uma construção de uma vida toda. Caráter é algo que nós não podemos negociar. É construção de valores. A única coisa que volta do túmulo é o caráter de um homem. O que o homem é e faz não pode ser enterrado. Por isso a Bíblia diz que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Se tem uma coisa que a terra não vai enterrar, é o seu caráter. Porque o seu caráter é a impressão que você deixa depois que você morre. E isso me leva a entender que quando o autor do livro de Hebreus 11:14 vai falar a respeito de Abel, é o que Deus está falando ao nosso respeito. Que Deus não quer somente a sua oferta. Deus quer o coração do ofertante. Pastor, mas eu já falei, Deus não é açougueiro. Mas Deus não rejeita um coração contrito e aquebrantado. Uma vez que eu entrego o meu coração, eu posso ir lá pegar de volta? Uma vez que eu confio no Senhor, eu posso ir lá pegar de volta?
Aonde meu coração vai estar mais asseguro? Na mão de Deus ou nas minhas mãos? Se eu confio em Deus, irmãos, na totalidade, eu preciso deixar o meu coração na mão de Deus. Amém, família? Muitos estão se perdendo naquele versículo que Tiago vai dizer, que quando você cobiça no seu coração, ali ele vai nascer. Quando você cobiça no seu coração, vai nascer. Vai nascer o quê? O que você cobiçou. O que você tem cobiçado nesses dias? O que você tem desejado nesses dias? O que você quer nesses dias para o seu coração? Qual que é a saúde que o seu coração tem? Qual que é a força que ele tem para vencer os maus desejos que estão seduzindo ele? Tiago 1,15 vai dizer isso. Eu quero dizer para vocês claramente, escuta isso. Muitos livros foram enterrados com as pessoas, porque aquilo que era para ser escrito, não foi. Mas as marcas do seu caráter permanecem até hoje. Muitos livros foram enterrados com a pessoa, porque ela não conseguiu escrever, a sua biografia não foi impressa, mas o seu caráter deixou uma impressão. O seu convívio, o seu casamento, a sua vida profissional, social, lá ficou a marca do seu caráter. Uma pessoa que viola os princípios do caráter, ela viola relacionamentos verdadeiros. Quem entendeu isso? Uma pessoa que viola princípios de caráter, que viola valores inegociáveis, ela vai romper relacionamentos verdadeiros. Abre comigo o livro de Timóteo. 1 Timóteo 4, versículo 12. Escuta isso. Qualquer pessoa que carrega uma inconstância de caráter não permanece ou não permanecerá como uma voz de influência para outras pessoas. Qualquer pessoa que é inconstante no seu caráter, ela não permanece com uma voz de influência para outras pessoas. A inconstância de caráter revela no que aquela pessoa crê e vive. 1 Timóteo 4. Versículo 12. Paulo está discipulando Timóteo, trazendo uma consistência do evangelho, a consistência da palavra para a vida de Timóteo. Paulo está mostrando o quanto Timóteo deveria ser consistente, responsável e comprometido. Diz assim: ninguém despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Irmão, sabe o que Paulo está dizendo? Pratique a pregação do evangelho, a consistência do evangelho.
Paulo está dizendo: exorta a igreja, seja fiel à palavra. Paulo está dizendo assim: Timóteo, não deixa ninguém desprezar a sua juventude. Não significa, irmãos, uma ação de maturidade, não tem nada a ver com idade. Ali Timóteo estava representando uma maturidade que talvez os anciões da igreja não tinham. E o que eu quero trazer para você como igreja hoje: mantenha a sua consistência na palavra. Lembra que eu disse para você, uma pessoa que tem constância no caráter, ela não é uma voz de influência para ninguém. Eu quero dizer a você de todo o meu coração que eu amo a igreja do meu Senhor, e eu não quero que ela se perca na inconstância. Eu almejo que a igreja do meu Senhor se torne uma igreja verdadeira, saudável, que vive princípio, guarda valores, que não se corrompe, que não negocia, que continua na perseverança e na fé e na esperança. O 14 diz assim: não seja negligente para com os dons que você recebeu, a qual foi dado mediante a profecia, com a imposição dos presbíteros. Na Bíblia, quem é a profecia? Quem é a profecia? É Jesus. Jesus é a profecia. Paulo está dizendo assim: o que você recebeu por meio de Jesus, não seja negligente. É a consistência da palavra. A consistência da palavra. Irmão, nós temos mais fome e sede de comida e água do que da palavra de Deus. Quando dá uma vontade de beber água, todo mundo corre para o filtro, e quando dá vontade de ler a Bíblia, nós corre para comer outras coisas, para fazer outras coisas, para ir para outros lugares. E aí talvez quando sobrar um tempo, nós volta para ler a palavra. Uma vez mais quero dizer a você que uma vez quando o seu coração almeja a palavra, é o Espírito Santo de Deus dizendo: volta para a palavra. Porque ele já detectou que o seu coração está criando um outro propósito, e aquele propósito vai te levar à escravidão do pecado. Porque se a palavra de Deus não for suficiente para te equipar contra os pecados é suficiente para fazer morrer do seu coração o anseio pela palavra. O 15, lê comigo o 15. A qual no tempo certo há de se revelar pela bendita e única soberania. Diga comigo, a soberania. Diga comigo, a soberania. Diga comigo, a soberania do Rei dos Reis. Soberania. Do Senhor dos Senhores. Uma vez mais, irmãos, pela soberania de Deus, voltemos ao ensino da palavra, voltemos à prática da palavra. Eu quero dizer a vocês de todo o meu coração, guarde isso. Vamos lá no 15. Medite estas coisas e dedique a elas, para que o seu processo seja visto por todos. Cuide de você mesmo, da doutrina, continue neste
dever, porque fazendo isso, assim você será salvo, tanto a si mesmo, tanto aos que te ouvem. Pela soberania de Deus, não nos falta nada. Ele sabe do que nós precisamos e Ele entregou tudo. Só falta a nós guardar os princípios e os valores que Ele nos deixou escrito para viver. Escuta isso: a constância de um homem de caráter não está no ter, sim no ser. Ter sem ser é um ter maligno. Fazer sem ser gera escândalo. Quem entendeu isso? A constância de um caráter não está no ter, está no ser. Porque o ser revela quem você é. O ter mostra a sua aparência. E quando você faz sem ser, você gera escândalo. Porque quantas pessoas estão fazendo sem ser, estão causando escândalos. Fala para essa pessoa do seu lado: antes de você ter, se torna um verdadeiro discípulo de Cristo. Escuta isso: sabe como começa a queda de um homem sem caráter? O diabo leva ele em um lugar bem alto, iludindo a ele, e de lá ele solta, e grande é a sua queda. Sabe como começa a queda de um homem, de uma mulher? O diabo ilude ele, dá para ele o que ele quer, o que ele precisa, e leva ele num lugar bem alto, mostra para todo mundo, e solta, e de lá grande é a sua queda. Um caráter, ou caráter, é uma coluna de sustentabilidade, que sustenta a sua integridade. O caráter é uma coluna de sustentabilidade que sustenta toda a sua integridade. Nós precisamos voltar a entender uma coisa: que o que era pecado ainda é pecado. Quem entendeu isso? Que o que era pecado ainda é pecado. Eu quero ser verdadeiro com vocês e franco aqui. Aquilo que há 2 anos para mim era pecado ainda continua sendo. Mas talvez para a nossa geração, que nasceu dentro de um lugar cristão, aquilo que era pecado, que o pai ensinou hoje, já não é mais. Sabe como se chama isso? Negociação de valores. Quebra de princípios. Diga para essa pessoa do seu lado: o valor não se negocia. Ele é fundamento do seu caráter. Eu quero falar para você algumas bases que estão no meu caráter e eu acredito que está no seu. É que na verdade eu não posso dizer está no meu sem que alguém fale, né? Porque é muito fácil falar que essas bases estão no meu caráter. Na verdade essa base, ela precisa ser falada por alguém que anda comigo. Alguém que anda comigo vai dizer assim: essas bases estão no caráter do meu pastor. E alguém vai dizer ao seu respeito: essas coisas que foram ditas e eu ouvi, está no caráter de fulano de tal, está no caráter dessa pessoa. Vamos lá? As bases do seu caráter deveria ser isso: integridade, fidelidade, honra, compromisso e piedade.
E o que eu quero trazer para a nossa realização hoje aqui, como homens e mulheres de Deus, que estamos sendo realizados pela palavra de Deus, que sem essas coisas nós já se corrompemos, só não sabemos que ainda estamos corrompidos. Quem entendeu isso? Que sem essas coisas nós já se corrompemos, mas nós só não sabíamos que já estávamos corrompidos. Porque o que assegura o caráter de um homem é a integridade. Diga para essa pessoa do seu lado: o que assegura o seu caráter é a sua integridade. Escuta isso: a circunstância que você vive não define quem você é, mas determina a sua reputação. E a verdade que você acredita determina o seu caráter. A situação, irmãos, ela não é o meu Senhor e nem se tornará o meu Senhor. Ela não vai me definir, ela não vai me fazer escravo. Eu vou passar por situação, mas eu não vou ficar amarrado nelas, porque ela não vai determinar no que eu estou me tornando. Eu quero viver nesse nível de relacionamento com Deus, até que eu possa entender que a minha reputação não pode violar o meu caráter, porque o caráter revela a sua reputação. Porque reputação pública sem intimidade no secreto gera escândalo. Quem entendeu? Reputação pública sem intimidade no secreto revela quem você está se tornando, revela o escândalo, traz para você o escândalo, gera escândalo. Quem perdeu o quartinho de oração? Aleluia. Quem perdeu o quartinho de oração? Quem fugiu do quartinho de oração? Está abandonado, está com poeira? Está com poeira o quartinho de oração? Um dia eu fui na casa da serva da Paola, cheguei lá, ela me levou no quarto dela de oração, eu nunca tinha entrado lá, aí a pastora entrou com ela, e de repente aí ela começou a mostrar outras coisas, que tinha nada a ver com oração, estava mostrando outras coisas, e aí eu olhei para aquele lugar e falei assim: rapaz, todos nós deveríamos ter um quartinho desse. Aí um certo dia a pastora pegou e falou assim: filho, o que você acha de nós pegar e dividir aqui, separar isso aqui e tirar esses móveis aqui e vamos fazer isso aqui? E aí ela começa a dar ideia e aquilo começa a queimar. E eu falei assim: é verdade, é melhor nós ter um quartinho de oração do que uma cozinha desse tamanho. Então vamos arrancar um pedaço dela, vamos passar uma parede aqui e vamos fazer um quartinho de oração. Irmão, posso dizer para você, nessa visão perfeita, profética que foi liberada para o Brasil em 2020, foi o maior presente que eu recebi na minha vida. O maior presente foi o quartinho de oração. E eu não tinha. Eu estou feliz por isso. Amém? Estou dividindo o senhor. Chofazão lá. Aleluia. Você não bezerro. Não sai nada, mas vai sair, irmãos. O Dedé já mandou um vídeo lá, já. Amém? Deixa eu dar continuação nessa ação reveladora do nosso caráter. Reputação é quando eu chego a uma comunidade, um bairro ou uma cidade para pastorear ou liderar. Caráter se manifesta quando eu saio de lá. Quem entendeu isso? Irmãos, reputação é quando eu chego em um bairro, numa cidade, numa igreja, em um lugar para pastorear ou liderar. É a reputação. Nós estamos aqui recebendo o pastor Everton, que veio da igreja tal, é um homem de Deus, é bênção de Deus, né? Ali é a minha reputação, é o que as pessoas querem que eu seja. É o que as pessoas querem que eu seja. Mas sabe o que acontece? A real revelação está quando eu saio daquela comunidade que me recebeu. Lá está a real revelação do meu caráter. O que eu deixei plantado naquele lugar. Ali está a revelação do que eu fui
que eu representei, no que eu plantei ali dentro, no que eu discipulei, a forma que eu estou saindo, ali está impresso o meu caráter. Diga para essa pessoa do seu lado: reputação é o que as pessoas querem que você seja. Caráter é o que você é e está se tornando. E eu quero dizer para vocês claramente que um caráter, irmãos, o caráter de um homem, ele é revelado em público, porque ele é construído em secreto. Quem pegou isso? Quem pegou isso em nome de Jesus? O caráter, ele é revelado em público, porque ele é construído no secreto. O caráter é revelado em público e construído no secreto. Você só tem um caráter definido em Cristo quando você constrói ele no secreto. Você não via Cristo trazendo uma reputação pública sem construir o seu relacionamento com o Pai no secreto. O que está acontecendo com o quartinho de oração? Fala para essa pessoa: o que aconteceu? Neloi, o que aconteceu com o quartinho de oração? Eu quero deixar uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, que tem sido um homem de Deus nessa nação. Amém? Amém, família? Amém? Ele disse assim: a moralidade pública sem piedade secreta é como um corpo sem alma. Quem está entendendo? Eu vou trazer a interpretação dessa fala. Moralidade pública sem piedade secreta é como um corpo sem alma. Vou trazer a interpretação do caráter. O que eu encontrei nessa frase de Hernandes Dias Lopes? Eu encontrei que a reputação pública, sabe o que significa aquilo ali, irmão? Perdão. A nossa ação pública representa a minha reputação. Agora, quando eu estou no lugar secreto, representando a piedade, ali é revelado o meu caráter. É ali que está a constância do meu caráter. E o que eu quero dizer com isso? Que quando uma moralidade pública, ela está revelada, ela está colocando a sua reputação para todos verem você. E quando a piedade secreta, ela é revelada, ela está mostrando o seu caráter. Aí está a base e a consistência. O que eu quero trazer para você? Que no livro de Tiago 2, 25, se não me falha a memória, ou 26, ele vai dizer que um corpo sem espírito é um corpo morto. Aí ele vai dar a continuação, porque a obra sem fé, ela é morta. Entenda, eu só pratico piedade em público quando o meu caráter está construído no relacionamento com Deus. Então eu sou um corpo que tem um espírito, o espírito vivificante que revela o meu caráter. Eu quero dizer para você de todo o meu coração que uma liderança que não se sustenta no alicerce do seu caráter não permanece. Diga para essa pessoa do seu lado que um líder que não se sustenta no alicerce do seu caráter, ele não permanece. Isso eu trouxe para a minha vida. Essa fala que eu vou falar é para a minha vida e para a sua, tá? Isso você está em conjunto nessa construção comigo. Amém? Vou falar e você vai entender que eu estou trazendo uma responsabilidade minha atribuída com a sua. Um homem
Uma comunidade é a sombra de um projeto de um único homem. O seu caráter determina o caráter da sua liderança. Um projeto, irmãos, ele está fundamentado no caráter de um único homem, que representa o caráter da sua liderança. Você já viu uma igreja que tem 2 pastores e ali entra uma confusão, uma discórdia? O que acontece? Cria uma de... Então eu entendo uma coisa: quando há uma alteração no caráter, cria uma divisão. E quando cria uma divisão, a Bíblia diz que uma casa dividida, ela não se subsistirá. Então entenda, se houve uma divisão, ela não subsiste. Se ela está existindo, ela não pode ser chamada como igreja, ela tem que ser chamada a sinagoga de Satanás. Porque o único que dividiu foi Satanás. Irmão, se o meu caráter é um caráter transparente, o seu também tem que ser. Senão nós não caminharemos juntos. Nós não caminharemos juntos. No tempo oportuno vai se dividir. Porque a verdade e a mentira não caminham junto. É isso ou não? Ou eu estou equivocado? Irmãos, vocês representam a igreja de Cristo. Diga para o seu irmão do seu lado: você representa a igreja de Cristo. Entenda isso. Entenda isso. O dinheiro é uma das maiores armas para revelar o caráter de alguém. Olha como Judas lidou com o dinheiro. Quantas pessoas você já viu se perdendo na questão financeira? Não tinha o que comer, passou a ter. Agora ele está tendo para superabundar. E agora ele tem na conta. Aquilo ultrapassou os seus limites e revelou o seu caráter. Porque aquele homem não tinha o que comer, agora tem. E agora ele se torna superior a alguém, porque aquilo mostra o que ele era em oculto. Lembra que eu disse que o caráter se revela no secreto? Então o dinheiro fez que o caráter daquele homem fosse revelado em público. Então você entende que muitos líderes da nossa geração se usurpou da noiva do Cordeiro. Muitos homens se usurparam da noiva do Cordeiro. Por que isso? Porque isso mostra a violação do seu caráter. Então entenda que quando Paulo descreve uma carta, dá uma instrução para Timóteo, ele está dizendo assim, ó, que a raiz de todo mal é o dinheiro. Não, ele está dizendo o amor. Ele está dizendo o amor. Se você ama mais o dinheiro, não tem como você atribuir o seu amor ao Senhor. Você tem um coração ou dois? Ou um é de Deus ou um é de mamão. E aí Paulo está ensinando: Timóteo, ministre que o amor e o dinheiro é a raiz de todo mal. Eles estão se perdendo. Eles estão talvez pregando por dinheiro. Talvez eles estão cuidando daquele porque tem condição de dar. Mas aquele que não tem, não está sendo cuidado. Timóteo, ensine-o. Sabe o que revela o meu caráter? É o modo que eu trato a pessoa que não tem nada para me oferecer. Nunca foi uma igreja pedinte que abre a Bíblia e procura um versículo para falar do dinheiro.
nunca precisamos disso. Nós somos um bebê, uma criança que acabou de nascer. Nós não fomos nem desmamados ainda. Nós estamos engateando ministerialmente. Mas nós já entendemos uma coisa: é melhor depender de Deus do que depender dos homens. Nós entendemos uma coisa: que a figueira, no tempo certo, ela vai dar o seu fruto. Então, irmãos, nós precisamos ser bem atento, vigilante, cauteloso. Eu quero falar de um caráter de um homem. Presta atenção. A falta de caráter, presta atenção que isso aqui é forte. Para a minha vida foi muito forte. Sabe há quantos dias eu estou estudando esse sermão, irmãos? Está indo para 17 dias hoje. Por isso que a pastora estava falando: ah, mas o pastor não libera o partido. Isso começou a bater no meu coração, sabe por quê? Porque eu vi valores entre nós sendo negociado, princípios entre nós que nós carregamos há anos sendo violado. E aí eu fui entender por que isso está acontecendo. É porque as bases do caráter estavam sendo comprometidas. E aí eu fui entender. E aí diz assim, ó: a falta de caráter cria uma plataforma para a destruição do seu secreto com Deus, o seu relacionamento com as pessoas do bem. José, quando se tornou governador, não deixou o poder subir para sua cabeça e nem corrompeu o seu coração. Por isso que ele não mandou matar seus irmãos e nem prender a esposa de Potifar quando assumiu o governo do Egito. Não corrompeu o coração dele, não subiu para a cabeça, não violou as bases do seu caráter, não negociou o amor que ele tinha por Deus. No final eu tenho uma fala que eu vou liberar, vocês vão entender o porquê dessa construção a respeito do caráter. Davi, na sua juventude, ele escreve o primeiro salmo. Ele está dizendo uma instrução sobre caráter. Isso é tão poderoso para a minha vida, que me faz entender que eu preciso ser comprometido com a palavra de Deus. Não houve uma alteração no caráter de José. As bases do seu caráter eram inviolável, inegociável. Ele não mudou o seu comportamento. Isso mostra o nível de relacionamento que ele tinha com Deus, a responsabilidade que ele tinha diante de Deus. Abre comigo o livro de José, de Gênesis. Abre comigo. 39. Versículo 9 diz assim: não há ninguém nesta casa que seja acima de mim. Ele não me vendeu a nada, não ser a senhora porque é mulher dele. Como posso cometer? Eu não posso cometer, porque, perdi a fala aqui, me ajuda. Como poderia eu então cometer tal pecado contra Deus? Não falei o versículo nem capítulo. 39:9. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vendeu a nada e não a ser a sua senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Isso move
Isso mostra o modo que ele tratava a presença de Deus. Ali mostra que ele não queria trair o seu Senhor. Ele não queria era violar o seu relacionamento com Deus. Quem entendeu isso? Entenda isso. Dê poder a um homem que você verá o seu caráter. Diga assim comigo: dê poder a uma pessoa e você verá o seu caráter. Tem pessoas que não suportam o seu sucesso. Tem pessoas que não suportam ver o seu sucesso. Tem pastor que não suporta ver o sucesso do líder, o desenvolvimento do líder, a ação, desenvoltura do líder. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Isso aconteceu com Saul e Davi, com Caim e Abel. Todos nós devemos preparar as nossas próximas gerações para ir mais longe do que nós. O meu compromisso, irmãos, é para preparar a minha geração, não para competir com ela. Os meus filhos têm que ir mais longe do que eu. Você precisa ir mais longe do que eu. Você precisa desenvolver aquilo que eu não desenvolvi. Como eu posso ficar triste com o seu sucesso ministerial, com o seu processo de conquista financeira? Como? Eu preciso me alegrar com você. Isso mostra que o trabalho do discipulado deu certo na sua vida. Entendeu? E isso mostra o quanto eu cresci em maturidade. Porque só compete com alguém que é menino. Só compete com alguém quando você é menino, quando você não tem caráter definido. Então trabalha para você preparar a sua próxima geração. Amém? Não compete com ela, invista nela, dá o seu tudo. Amém? Discipula ela, ela vai ir mais longe do que você. Talvez você vai morrer com 80, ela vai morrer com 60, mas ela vai fazer o que você não fez no tempo mais curto da sua vida. Quero falar do caráter do Messias, de Jesus. Jesus disse assim: vocês farão obras maiores que a que eu fiz. Jesus nos preparou para fazer obras maiores que a que ele fez. Ele não tinha problema no seu caráter. Jesus preparou uma geração que ainda não tinha nem sido gerada. Esse é o Messias, o nosso rei, o nosso salvador. Jesus não tinha problema com isso. Sabe o que Jesus fazia, pastora? Ele dava testemunho de João Batista, porque ele não tinha problema de relacionamento com João Batista. Ele não tinha problema de uma construção ministerial com João Batista. Ele vai dizer assim, ó: João Batista, nascido de mulher, homem como a qual ainda não vi, mas é o mais pequeno entre o reino dos céus. Aleluia! Jesus não teve problema de lidar no relacionamento com João Batista, porque não havia uma competição, havia uma preparação para a próxima geração. Eu quero dizer para você que você precisa entender isso. João Batista não ficou almático porque Jesus não foi na cadeia visitar ele. João Batista não teve problema. João Batista só queria saber uma coisa: vai lá até ele e diga assim, se nós temos que esperar o próximo Messias ou o que vai vir. Aí Jesus pega e diz assim: volta lá em João e diga o que você está vendo e o que você está vivendo. Diga para ele: os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando, os cegos estão vendo, a obra salvífica foi testificada em Cristo Jesus.
Jesus não teve problema no seu caráter, irmãos. Diga com o seu irmão do seu lado assim, ó: constrói bases no seu caráter. Amém, família? Eu vou contar uma ilustração para vocês, que ela faz todo sentido no que eu disse. Havia um vagalume e uma cobra. O vagalume, ele incomodava a cobra. E a cobra passou a querer tornar o vagalume a sua presa. E ela começou a perseguir o vagalume e deixou o vagalume encurralado um certo dia. E num espaço de tempo o vagalume disse assim: antes de eu me tornar o seu alimento, eu posso falar uma coisa? A cobra parou e disse assim: pode falar. O vagalume disse: por que você está me perseguindo? Você nunca me perseguiu? Aí a cobra virou e disse assim, ó: porque eu não suporto ver ninguém brilhando mais do que eu. Sabe o que é isso? Eu vou fazer a pergunta. Você é vagalume? Você é vagalume? Ou você é? Deixa pra lá. Irmãos, a fraqueza do seu caráter hoje mal resolvida se torna um problema grave amanhã. Esse momento de destruição de caráter que a nossa geração está vivendo está causando um problema até para a próxima geração que está vindo. Então nós precisamos entender que nós estamos vivendo hoje um tempo meio que complexo, né? Porque uma fraqueza não corrigida hoje pode se tornar amanhã uma grande tragédia. Uma falha no seu caráter hoje não corrigida gera escândalo amanhã. Entendeu? Então uma falha que você não corrige hoje. Por que você não corrigiu essa falha hoje? Porque você não queria desagradar essa pessoa. Presta atenção: alguém de caráter não gosta de hipócrita caminhando com ele. Uma pessoa de caráter gosta de ser confrontada para que o seu caráter não seja violado amanhã. E hoje nós estamos tendo um problema com a nossa geração. Se eu confronto essa jovem, ela troca de igreja como ela se troca de Melissa. Ela joga meia fora e joga fora e sai andando. Se eu confrontar o jovem, ele vai arrumar uma igreja que vai ser agradável para ele, porque o caráter dele não tem bases invioláveis, não tem construção de valores nesse caráter. Eu preciso ser verdadeiro naquilo que eu falo e naquilo que eu recebo. Eu não posso receber como um agrado, eu preciso receber como um confronto. Porque o que me agrada vai me estragar, vai me matar. Há uma bomba na nossa geração. Qual que é essa bomba? A bajulação. Diga para o seu irmão do seu lado: tem uma bomba na nossa geração. A bajulação. Me ajuda aqui. Vou fazer umas perguntas. 2 perguntas. Vou deixar 2 perguntas para nós. Deus é bom. O horário já foi. Vou deixar 2 perguntas. Você vai responder para si mesmo. Beleza? Quais são as falhas do seu caráter que você ainda não corrigiu? Quer escrever?
Quais são as falhas do seu caráter que você ainda não corrigiu? A outra, qual o conceito que você tem a respeito do caráter? Como pode um líder liderar outra pessoa sem ter vencido os seus distúrbios de caráter? Essas pessoas por muitas vezes foi mais influenciada por Satanás do que usada por Deus. Como pode um líder liderar outras pessoas se ainda não conseguiu vencer os distúrbios de caráter? Por muitas vezes essas pessoas foram mais influenciadas por Satanás do que usada pelo Espírito Santo. Se você não tem um Natan na sua vida, pede para Deus liberar um na sua direção. Ei! Se você não tem um Natan na sua vida, pede para Deus liberar um na sua direção, para poder confrontar o seu caráter, para poder alinhar a sua vida, para poder aprumar você. Mas se você está andando com um bajulador hipócrita, pega esse cara e fala para ele se converter e se arrepender dos seus conselhos bajuladores. Fala para esse cara: ei, eu preciso de alguém que me confronte, eu não preciso de alguém que me agrade. Eu vou citar os versículos, mas não vai dar tempo para ler. No livro de Números 16, 1 e 2, vai falar da falha de caráter de Corá, de Datã e Abirão. Na terceira epístola de João vai falar, Números 16, 1 e 2, a terceira epístola de João, versículo 9, vai falar de Diotrefes ali. Eu não vou ler porque não dá tempo. Como presta atenção, isso aqui eu peguei para a minha vida quando eu li isso na Bíblia. Quando eu li isso na Bíblia, me confrontou de verdade. E eu quero ler com você. Abre a Bíblia comigo no livro de Marcos. Eu vou ler com você. 3,19, não é isso? Eu estou no 4, irmão. Me perdoa, em nome de Jesus. Diz assim, o texto. Deram nomes a todos. No 18 diz assim: e Judas, o Iscariote, o traidor. Aí entra a minha pergunta para mim: como eu quero ser lembrado na minha geração? Como eu quero ser lembrado na minha geração? Como Judas, o Iscariote, o traidor? É assim que eu quero ser lembrado? Entenda. Como ser um líder de influência? Como ser um líder de influência? Você só consegue ser um homem de influência se você for um homem de caráter. Se você não tiver caráter, você não consegue ser uma voz de influência para ninguém. Porque ninguém consegue sustentar uma farsa por muito tempo. Ninguém consegue. Qual a frase que os seus amigos diriam ao seu respeito no seu velório? O que o seu líder faria ao seu respeito no seu velório? Olhamos para o ministério de homens como João Batista, Elias, Eliseu, Daniel, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Moisés e tantos outros. E falamos, e ficamos intimidados, nos sentimos inferiores.
até falamos que esses homens fazem muita falta para a nossa geração, mas eles deixaram um legado no seu caráter impresso sobre nós. Isso já não tem mais a ver com eles, isso tem a ver conosco. A Bíblia diz no livro de Hebreus 11 que homens que a terra não era digna, Ele deixou um caráter para que nós pudéssemos construir a mesma construção que eles construíram. Isaías, ele mostrou as suas vergonhas para mostrar que a nação estava uma vergonha. Oséias talvez teve que casar com a prostituta para mostrar que a nação estava se prostituindo. E olhando para nós hoje, nós não temos coragem de fazer o que esses homens fez, mas queremos chamar a responsabilidade para eles de volta. Entenda, irmãos, que o que esses homens fizeram já está estabelecido, mas o que nós temos que fazer depende da nossa decisão posicionada naquilo que eu preciso me tornar. Porém, chegamos à fala importante. Porém, quantos estão exercendo o ministério de Judas? Porém, quantos estão exercendo o ministério de Judas, vendendo o evangelho de Cristo, colocando preço naquilo que ele não pagou? Isso é uma falha de caráter. Quantos estão exercendo o ministério de Simão Mago, querendo comprar o evangelho de Cristo por dinheiro? Falha de caráter. Quantos estão exercendo o ministério de Dema, aquele que o abandonou, Paulo? Quantos estão exercendo o ministério do abandono? Falha de caráter. Diga para essa pessoa do seu lado: nunca abandona o que Deus te deu. Irmãos, essa falha de caráter é terrível. Para mim encerrar a minha fala, qual é a crise do Brasil? A crise do Brasil é a falta de integridade, a falta de caráter. A crise não está fora dos muros da igreja, a crise está dentro dos muros da igreja. A igreja representa o reino de Deus na terra. Ela é a embaixada de Cristo. Ela deveria manter a integridade do caráter de Cristo. John Wesley fala assim: Deus, me dá 100 homens que não amem o pecado, que te ama de todo o coração, e eu abalarei o mundo. Ele disse: me dá 100 homens que não amem o pecado, e eu abalarei o mundo. Sabe por que esses homens que não amaram o pecado abalou o mundo? Porque eles não se tornaram amantes de si mesmo. Você quer abalar o mundo? Quer? Abala a sua casa primeiro. Quer abalar o mundo? Constrói o seu caráter primeiro. Quer abalar o mundo? Guarda os valores primeiro. Quer abalar o mundo? Fundamenta o seu caráter. E eu quero dizer com toda a expressão que se você não sabe o porquê está vivo, é pior do que se você tivesse
morto. Porque uma vida sem propósito é como um corpo sem espírito. E eu encerro a minha palavra dizendo que nós voltamos a buscar a essência da integridade de um caráter inviolável. Deus abençoe vocês. E eu quero dizer a vocês que nada e nem ninguém pode mudar o que você decidiu viver.